Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Educa Brasil. Eu sou a professora Dinamara Machado e você está sendo convidado para participar do Educa Brasil. Educa Brasil produzindo conhecimento. E como que nós produzimos conhecimento? Bom, toda semana eu faço um convite para profissionais de distantes localidades no Brasil e instituições de ensino. Esses profissionais me ajudam a construir o Educa Brasil. O Educa Brasil é feito a várias mãos. A equipe administrativa, a equipe técnica, mas também os profissionais que vêm aqui compartilhar o seu conhecimento. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Educa Brasil. O Educa Brasil é um programa exibido em multiplataforma. O que isso quer dizer? Que nós estamos na televisão, que nós estamos nas mídias sociais, Facebook, YouTube. Você pode nos encontrar. E produzindo conhecimento, por que esse mote? O mote é instituído a partir dos nossos profissionais que participam. Para produzir conhecimento, eu tenho um processo de educação. Então, todos os meus convidados são profissionais com larga experiência na área educacional, ou melhor, são profissionais de mercado, que, a partir do seu processo de formação continuada, podem nos ajudar, podem sim ser exemplos para os jovens, para que os pais possam falar: opa, eu não tinha pensado nessa carreira para o meu filho. Ou ainda para aquela pessoa que está aos 50 anos e está falando assim: olha, eu quero mudar, eu quero conhecer outro espaço de trabalho, eu quero como é o outro espaço de trabalho. O Educa Brasil tem esta perspectiva. Então, Educa Brasil produzindo conhecimento. E para produzir conhecimento, eu sempre tenho convidados muito especiais. Quem vai fazer comigo hoje o Educa Brasil produzindo conhecimento é o André Facundo e a professora Sandra Souza, dois profissionais de uma área muito especial que vocês vão conhecer agora. E nós vamos para o nosso primeiro bloco. O bloco que é uma saudação inicial dos nossos convidados. Sandra, por favor. Olá, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, com pessoas maravilhosas e que sempre a gente aprende e sempre busca mais conhecimento do que já tem. Então, eu sou a professora Sandra Lopes de Souza. Eu trabalho aqui na Uninter e sou coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente. Sou gestora ambiental, sou formada em formação pedagógica em geografia pela Uninter. Aliás, né, professora, pela sua escola. Né? E também tenho um largo passado na minha carreira, né, que iniciei lá como auxiliar de enfermagem, fui fazendo faculdade, fui fazer minha faculdade, como a professora falou, não tem tempo, é exemplo, né? A gente vai buscar o conhecimento, não importa a idade, né? Fui lá com 36 anos, fiz a minha faculdade, fiz meu mestrado, agora estou fazendo meu doutorado e as coisas vão indo. Basta querer e ir buscar o conhecimento. Professora Sandra, muitíssimo obrigada. A professora Sandra, além de fazer a sua saudação inicial, já fez uma parte do bloco para o Educa Brasil, que é muito importante. Aqui no Educa Brasil, nós valorizamos a construção de carreiras. Até para esse jovem ou esse pai que está assistindo, tenha argumentos, esse pai, essa mãe, essa tia, de falar com esse adolescente e dizer assim: uma carreira se constrói com o caminhar de opções, de escolhas que nós temos. Estar aqui num programa de televisão, nas mídias sociais, não foi um acaso. É uma construção de uma carreira que se dá nas escolhas que todos nós temos. Então, aqui no Educa Brasil, produzindo conhecimento, você, todos nós, temos exemplos de profissionais que acreditam que pela educação nós podemos mudar a nossa vida e o micromundo que nós temos. O nosso outro convidado muito especial é o diretor André Facundo. E o André Facundo está em terras bem longes. Professor, diretor André Facundo, seja muito bem-vindo ao Educa Brasil, Olá. por favor.
Olá, professora, boa tarde. Espero que vocês estejam me ouvindo. Então, que maravilha poder participar aqui com vocês desse programa, desse grande evento, né? Aqui, em escala nacional, isso é muito bom. E ainda, mais ainda, falando diretamente aqui do espaço escolar, aqui da escola que trabalho. E é isso, né? Sou professor também, sou professor efetivo aqui da Rede Estadual do Ceará. Sou formado aí em Geografia pelo Centro Universitário Internacional, também, como disse a professora Souza, né, da escola aí de educação da professora Dinamara Machado, estando à frente dessa grande, né, vertente da Uninter. Também sou formado pela Universidade Estadual do Ceará, aqui no Nordeste do Brasil, e também especialista em ensino de Geografia e Meio Ambiente. E estou concluindo agora também aí o meu mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Venho aí trazendo algumas experiências na educação, não de muitas datas, né? Como a professora Souza, mas de pouco tempo, mas aí com algumas responsabilidades, né, que a mim foram dadas, como a professora já falou, né, também como diretor de escola que fui, né, como professor de educação básica lá dos anos finais, e hoje estou aí no ensino médio, também atuando agora no ensino superior, também estou como professor no ensino superior aqui no estado do Ceará, e a gente tem sempre trazendo as questões, né, relacionadas ao meio ambiente aqui para as discussões. André Facundo, muitíssimo obrigada por sua participação no Educa Brasil, e Educa Brasil é assim, ele é plural, mas é feito de profissionais que tiveram a coragem de falar assim, pela educação eu vou transformar a minha vida, pela educação, e não a partir de ideologias ou de percepções, mas a partir da ciência eu vou também mostrar isso para outras pessoas, vou mostrar um mercado de trabalho e formas de atuar. Então, são dois grandes exemplos que você que está no Educa Brasil, né, assistindo, participando do Educa Brasil, tem aí a professora Sandra Souza e André Facundo, né? Dois profissionais que vão debater a temática perspectivas e desafios das temáticas ambientais na atualidade. Os dois profissionais só poderiam falar realmente de meio ambiente. Professora Sandra, né? Que perspectiva Sim. a gente tem e desafio agora para falar de meio ambiente nesse momento atual que nós estamos vivendo? Como que a gente vê a questão do meio ambiente agora? Por favor. Então, eu vou tomar por base, professora Dinamara, que o meio ambiente, a gente sempre se bateu muito para implementar algo nele. Ele sempre foi uma área mais difícil de ser implementadas, novas ações, novas práticas, legislação atuante, mas é um desafio diário. Eu já estou há mais de 20 anos na área ambiental, venho da área da saúde, um tempo anterior, mais 20 anos na área da saúde, da área de meio ambiente, então a gente vê que a perspectiva é justamente essa, persistência, né? Educação, que precisa muito, e a atualização nesta área que tem que ser constante. Por exemplo, quando a gente fala sobre saneamento básico, que hoje é a grande fala dentro do meio ambiente, a área de saneamento básico, ela envolve não somente o esgoto, envolve a água, a qualidade dessa água, o tipo de esgoto que é gerado, para onde vai, e isso reflete na sociedade, na saúde da sociedade. Locais que não tenham saneamento, que não tem destinação correta de resíduos ou coleta de resíduos ou lixo, tem uma qualidade muito baixa de saúde, um comprometimento maior. Então, a grande perspectiva que nós temos na área do meio ambiente aliado à geografia é justamente isso, fazer com que concretize as práticas ambientais, né, mais necessárias, e a atuação e a cobrança quanto às leis que a gente tem, que muitas vezes, como as pessoas têm essa percepção, que a lei existe, mas não é cumprida. Então, como fazer?
Depende de cada um de nós, da persistência, da atualização no conhecimento, porque o que eu conhecia o ano passado não é mais real hoje. A mutação do conhecimento é muito dinâmico, né? Então, a necessidade a perspectiva pede justamente isso, o aprimoramento do conhecimento. Professora Sandra, você tocou numa temática que é, se nós falamos de perspectivas e desafios, que é assim, a questão de estar atualizado constantemente na questão de meio ambiente, né? Porque as pessoas pensam que preservação do meio ambiente é só, não vamos ajudar o degelo. Não é só isso, né? É muito mais que isso. E você trouxe uma questão que é assim, há quantos anos no Brasil nós falamos de saneamento básico? Há quanto tempo nós temos a questão do saneamento básico e ainda, num momento, na atualidade, nós falarmos de saneamento, e o pior é falar de saneamento, por exemplo, a gente pega as grandes metrópoles, as grandes cidades brasileiras, todas elas têm uma questão de saneamento básico. Quer dizer, o desafio é o crescente aumento do conhecimento, mas diria que nós temos uma questão que é apropriação desse conhecimento. Quer dizer, o conhecimento nós estamos tendo, né, tem uma divulgação muito grande, temos que preservar o meio ambiente, temos que ter uma qualidade, é a sacola, mas será que as pessoas de fato estão incorporando isso às práticas ou nós estamos na questão de modismo, né? Agora não vamos usar mais sacolinha, mas passa, daí não tem mais essa utilização. Então, você tocou num ponto muito primordial, que é termos políticas públicas, o avanço constante do conhecimento e a apropriação do conhecimento. Professor André Facundo, o que nós podemos aprender com você a respeito da temática, perspectivas e desafios ambientais na atualidade? Vamos ver qual é a sua percepção acerca da temática. O André parece que travou, professora Sandra. Parece que ele congelou. Eu acredito que ele congelou. Ele está tão distante que congelou da sala dos professores, onde o André aceitou fazer o nosso programa. Então, vamos tocar nós duas até o André voltar. Professora Sandra, nós vamos tocar. Essa questão da constante atualização do conhecimento, ele faz com que a gente, por exemplo, a gente usou aí o exemplo, você usou muito bem o exemplo do saneamento, né? Mas a gente tem no Brasil, além das políticas públicas, me parece, professora, você que é da área, 20 anos trabalhando nesta área, que é uma apropriação das políticas públicas para os discursos que eu quero, né? Exatamente, então, assim, pela conveniência. Isso, e a gente tem percebido isso ao longo dos anos, né? Não vamos fazer isso, mas temos que explorar tal coisa, né? Então, a gente vê políticas públicas que, dependendo do grupo que está no poder, essa política pública pode ser alterada. Gostaria que a professora falasse um pouquinho a respeito ou dessa temática ou de uma outra envolvendo as questões de políticas públicas. Bem lembrado e bem falado. Eu tenho mais um exemplo. Veja só, as políticas públicas agora, elas estão focadas bastante para justamente sobre minimização de uso de recursos naturais. E também nós estamos assim focados bastante na crise hídrica. Nós vivemos no Brasil e no mundo uma fase desde 2018, 17, 18, nós estamos vivendo crises hídricas bastante acentuadas. E as políticas públicas estão voltadas para isso. Um exemplo bem pontual é justamente o incentivo para a geração de energias consideradas energias limpas. O que são essas energias limpas? Elas são energias que são retiradas não do petróleo e não energia retirada, vamos supor, de sol, energia solar, eólica, que é aproveitado em parques de ventos, né, que são as eólicas, e nós somos um país tropical que temos grande incidência de sol
e temos uma costa imensa marítima que podemos utilizar para as energias, para a energia eólica. Então, dentro dessas políticas públicas hoje, elas estão bastante focadas para o incentivo das energias limpas e renováveis. Deixar de utilizar as energias de carvão, que, por exemplo, é uma energia considerada altamente poluente. A energia da hidrelétrica, ela é considerada limpa, porém ela tem um impacto e causa um impacto muito grande socioambiental. Ela grande parte no Brasil, a nossa energia vem da hidrelétrica, que vem de onde? De corpos hídricos, que grande parte desses corpos hídricos sofrem desvio, represália, muitas vezes desvio de rios para poder implementar aquela hidrelétrica e gerar a energia para toda a população, que é fundamental e necessária. Porém, esse impacto negativo, quando a gente fala em impacto, a gente sempre pensa em negativo. Esse é um exemplo de um impacto negativo. Por quê? Porque vai fazer a inundação, vai fazer toda a represa de água, né, para gerar energia, para as turbinas gerarem energia, e isso é negativo, é positivo. Porém, para chegar nessa parte positiva, ela teve um impacto negativo na parte social, na parte socioeconômica. Por exemplo, desapropriação, o não cuidado com a população que foi desapropriada, ao entorno, várias cidades e povoados ficam totalmente submersos nessas represas, são impactos, então, negativos. Então, as políticas públicas hoje, elas têm um papel fundamental justamente para isso, para efetivar não somente as políticas de saneamento, que nós temos o marco do saneamento, que depois, mais para frente, se der tempo, vamos falar, mas também a geração de energias limpas e renováveis. Deixar de usar principalmente a energia que é advinda de carvão, né, carvão mineral, que é altamente poluente, e utilizar as energias mais limpas, renováveis. E a parte do saneamento. Então, quando nós falamos em políticas públicas, esses são alguns dos exemplos. Mas nós temos políticas públicas voltadas para o meio ambiente em logística reversa, em gestão de resíduos sólidos, quando eles são urbanos, né, e industriais, onde eles são compartilhados as responsabilidades. Nós temos políticas públicas de mobilidade urbana, que também tem muito a ver com o meio ambiente e geografia, né? Nós estamos falando sobre dois profissionais, eu e o outro professor na área de geografia, a parte de políticas de mobilidade urbana, que é muito importante, principalmente para que uma cidade tenha o quê? Saúde ambiental e saúde para a sociedade. Eu acho que a gente falando assim sobre políticas públicas a respeito disso é bastante interessante. Por quê? Porque desperta nas pessoas ações que grande parte pensa que precisa, ações grandes, representativas para contribuir para o meio ambiente. Enquanto que nós falamos, por exemplo, de gestão de resíduos sólidos urbanos, nós estamos falando de pequenas ações dentro da sua própria casa. A exemplo, que a própria professora Dinamara citou, ir ao mercado e não utilizar mais a sacolinha plástica, levar a sua retornável. Isto é uma ação pequena? Sim, mas multiplicando por várias pessoas para uma população de uma cidade, toneladas de plásticos deixarão de ser gerados e dispensados no lixo urbano. E que isto é altamente impactante. Quando ainda fica dentro de um lixão, ou dentro de um aterro, ou é feito um tratamento correto, dos males o menor. Pior quando ele vai para corpos hídricos, mares que a gente esquece, porque a parte do mar também está altamente poluído. Isso tudo são traçados em políticas públicas sérias, vamos dizer assim, né? Porque políticas públicas, o papel aceita tudo. O maior desafio que nós estamos vivenciando e temos essa perspectiva ambiental é justamente concretizar essas leis e essas normas, essas resoluções, toda essa parte legal do meio ambiente,
sendo concretizado na sociedade. E ações como reusar água, desligar a lâmpada que você não está usando, o equipamento que você não está usando, são ações pequenas aparentemente, mas que têm uma significância muito grande na sociedade. E não só no bolso do consumidor, mas também na saúde ambiental da sociedade. Isso é muito importante, professora Dinamara. Eu acho que falar de políticas públicas é muito interessante e abre um espaço muito grande para o profissional da área ambiental, da área da geografia, da educação, trabalhar, né? Então, quando nós falamos sobre isso, é muito, muito interessante. Sim. Fale, professora Dinamara. Isso, são perspectivas, né? São perspectivas. A nossa temática que é desafios e perspectivas da questão ambiental e que nós estamos o quê? Falando de políticas públicas. A professora bem lembrou nesse momento, né, que não basta apenas, nós não estamos falando da floresta, né? Não estamos falando da floresta. Não. Nós estamos falando de uma cidade, né? Nós não estamos falando de um rio específico, mas nós estamos falando de uma cidade que vai precisar muitas vezes de política pública para tratar a mobilidade urbana. Nós estamos falando de uma cidade que precisa muitas vezes instigar que as pessoas, por exemplo, usem a bicicleta, né? Se ela tem espaço para isso, e ela vai criar corredores, né? Corredores para as pessoas andarem de bicicleta. Quer dizer, quando nós falamos de desafios e perspectivas na atualidade da questão ambiental, nós não estamos falando da Amazônia, porque geralmente as pessoas colocam assim, falar de meio ambiente é falar da Amazônia. Não, não é falar da Amazônia, é falar do seu município, que a partir do momento em que ele resolve tirar, muitas cidades têm as ruas com paralelepípedo e resolvem colocar asfalto, isso pode ter um impacto, né, na questão dos rios dessa cidade. Pode ter um impacto a partir até a questão do calor dessa cidade, da temperatura dessa cidade. Então, assim, quando nós falamos dos desafios e possibilidades do meio ambiente, nós não podemos deslocar e falar que isso é uma questão da Amazônia, que isso é uma questão do Pantanal. Não, essa é uma questão da minha cidade, que se não fez, por exemplo, uma política de saneamento básico, o rio daquela minha cidade vai sofrer. Por consequência, o rio maior em que deságua aquele rio pequeno vai sofrer, e lá no futuro nós temos o mar, né? Então, aquela sacolinha que vai parar lá no mar pode ter se originado numa cidadezinha pequena com 3.000 habitantes que não tem uma política correta a partir de uma perspectiva ambiental. Então, é muito importante isso que a professora falou, de uma visão sistêmica do meio ambiente e não de uma visão de floresta. E quem faz políticas públicas, tanto o gestor de meio ambiente, mas pessoas da área de geografia, pessoas da área de educação, tem que ter essa perspectiva. Quer dizer, eu não falo de possibilidades e perspectivas a partir da Amazônia, eu estou distante, não. Eu falo da minha cidade. É o micro afetando o macro, né? Afetando todo um planeta, né? É uma visão sistêmica. Mas olha que ótimo aí. E também, né, professora, você bem lembrou que as políticas, elas são... quando você escreve, aceita tudo, né? E elas são desenhadas a longo prazo. Verdade. Mas também tem uma mudança do cidadão, né? Esse cidadão que paga os seus impostos, ele também é um agente, não só de fazer uma efetivação daquela política, mas ele é um agente de transformação, né? A partir do momento, Exato. Eu costumo dizer assim, as pessoas que estão nos assistindo, a partir do momento que você vai num bazar e compra uma roupa que já foi usada por alguém, você está usando o meio ambiente, porque é uma nova atitude, né? É uma atitude não de descarte, Exato. Mas uma atitude que eu estou me apropriando e dando mais tempo de vida, aí eu deixo do recurso natural. Então, assim, a professora, nesse período todo que trabalha com a questão de gestão ambiental, poderia dar exemplos de práticas cotidianas que também são desafios para essa sociedade que cá está, vivendo esse momento na sociedade. Com certeza, muito bem lembrada e excelente a colocação. Basta ver a atitude, por exemplo, vamos começar do básico. Tudo que nós compramos
nós também descartamos. Então, consumo está ligado a descarte. E o descarte incorreto está ligado ao impacto ambiental, está ligado à contaminação, à qualidade de vida e também ao desenvolvimento humano. Então, nós temos que pensar que ações pequenas, por exemplo, como descartar corretamente ou separar corretamente o seu lixo, tem um papel fundamental na sociedade. E tem uma palavra muito legal, muito nova, que, na verdade, ela não surgiu hoje, né? Ela já existe há muitos anos, mas que hoje é uma grande tendência e ela tem uma perspectiva ambiental muito grande, que é socioambientalista ou socioambientalismo. Já vamos dizer o que é. Vocês vão se localizar rapidinho. Todos nós temos uma veia nesse socioambientalismo. Então, se nós, dentro da nossa casa, por exemplo, separamos o nosso lixo corretamente, não é misturado, tipo papel, plástico, vidro, lixo orgânico, resíduo orgânico. Quando eles são separados, você já gerou renda para outra classe de pessoas, para outra área da sociedade. Por exemplo, o trabalho dos catadores de papel ou dos catadores, que são as pessoas que vão de porta em porta, que pegam esse lixo ou esse resíduo que pode ser reciclável ou reaproveitável, é uma rede de trabalho e é uma rede de melhoria para a qualidade de vida daquela sociedade. A contribuição deles é imensa. As pessoas não param para pensar que o trabalho do catador dentro de uma cidade ou dentro de uma comunidade, ele tem um papel importantíssimo. Isto é socioambientalismo. Além disso, existem políticas públicas para esse trabalho, né, que ele tem uma cooperativa, ele vai se modelando, ele vai se profissionalizando, depende do quê? Do apoio dessas políticas públicas no município. Outro exemplo, políticas públicas também focadas para o reuso da água. As cidades que estão mais envolvidas no plano das cidades inteligentes e sustentáveis. Não precisa ser uma cidade tão grande, uma metrópole. As cidades de interior no Brasil, pelos interiores do Brasil, que estão trabalhando com esse projeto e com esse programa maravilhoso, que são as cidades sustentáveis e as cidades inteligentes. Cidades sustentáveis justamente vai se preocupar com o quê? Com mobilidade urbana, com a gestão correta desses resíduos. E outra parte também que a gente às vezes não para pensar é o reuso da água. E hoje, grande parte das incorporadoras de imóveis, de construções civis, tal, elas têm já políticas que são para o reuso da água. Por exemplo, um condomínio, grande parte dos condomínios hoje só podem ser construídos, se tem essa política pública no município, claro, se tiver um plano para implementação do reuso da água. E o reuso da água, se a gente parar para pensar, vejam, para lavar uma roupa em uma máquina, você usa lá 30 litros d'água, 50 litros d'água, cada vez que você enche o tanque da sua máquina. Se ele é feito em 2 ciclos, ou 3 ciclos para lavar e enxaguar, você já gastou 300 litros d'água ou 100 litros d'água, dependendo da sua máquina. Mas você tem um gasto muito grande. Mas se você consegue fazer o reuso desta água, a reutilização disso, é claro que não para tomar, mas para fazer limpeza de calçadas, de quintais, lavar carro, limpeza da sua própria casa, usar para descarga dos seus sanitários, porque tem domicílios que têm vários pontos de sanitários, então, e a família é grande, então dá para ser utilizado e ela é muito bem aplicada. Imagina, se cada vez que você usa 30 litros d'água, você consegue reutilizar 20, porque ele não sai na íntegra, porque a roupa já absorveu,
o processo já escoou, alguma coisa. Vamos dizer que você aproveite 20 litros. O quanto isso durante a semana ou durante o dia, se é uma família grande que usa 2 vezes a máquina, o quanto já não reutilizou. São processos que estão já vindo, era uma tendência há uns anos atrás, mas hoje já é uma prática bastante atual. E isso é uma tendência que vai ficar. É como a internet. Quem conheceu a internet, quem conheceu um celular, quem já tem uso disso, não fica mais sem. E quando a gente começar a implementar o reuso de água, a separação dos resíduos e reverter isso para ganho de uma outra área da sociedade, isso não vai ter mais retorno. Então, já deixa de ser uma tendência e passa a ser uma prática socioambiental. Aí entra a palavra socioambientalismo. Muito legal, você não acha, professora Dinamara? As pessoas, às vezes, nem imaginam que já estão praticando o socioambientalismo, mas já estão. Logística reversa, por exemplo, também encaixa nisso. Professor, que bom que voltou. Professor André voltou. Verdade, professor André. Que bom. Professor André, a professora Sandra, enquanto você estava, falou que um dos desafios é realmente a implementação de políticas públicas, mas também deu uma outra percepção, que nós já vivenciamos grandes mudanças em busca de um meio ambiente mais sustentável e que as pessoas às vezes não percebem. Então, desde, por exemplo, uma máquina de lavar que hoje tem a reutilização de água, um vaso sanitário que na caixinha tem 2 botões, um para com mais água, um com menos água. Então, ao longo desse tempo, a sociedade foi percebendo que é necessário, as cidades inteligentes, estabelecer políticas públicas. E o cidadão convencional, muitas vezes, não entende. Por que tem 2 botões? Por que tem aqui esse botão de reutilização de água? Ou por que, senão, agora eu vou construir uma casa e eu tenho que falar como que é a reutilização de água nessa casa? Então, são as políticas públicas em busca de sustentabilidade ambiental. Professor André Facundo, o que nós podemos compreender como desafios e possibilidades, perspectivas na temática do meio ambiente a partir da sua percepção? E eu já disse para o André aqui nos bastidores, você que está aí no Educa Brasil produzindo conhecimento. O professor André está numa outra região do país, teve uma dificuldade muito grande com a internet e já disse para ele, André, você é o meu convidado para fazer um outro programa junto com a professora Sandra. Não tenha problema, vamos voltar os dois para uma temática e vamos fazer um novo programa sem problema nenhum. Professor André, não sei se você se sente confortável para falar, mas, por favor, seja novamente bem-vindo, por favor. Maravilha, então. Muito obrigado, professora Dinamara. Peço perdão aí a todo mundo que estava assistindo, né? Foi algo que realmente não estava previsto, mas acontece muito nessa realidade de hoje, virtual, que é a dificuldade do acesso à internet, né? Mas, acompanhando aqui já a fala da professora doutora Sandra, achei muito interessante a perspectiva dela, e também da professora Dinamara Machado, já apresentando aí as questões das cidades inteligentes, da sustentabilidade, né? Hoje, o grande desafio para a própria sociedade é compreender a sustentabilidade como uma urgência, né? Nós não estamos mais no campo do achar que é preciso. Hoje, ela é importante, ela é urgente. Nesse contexto da urgência e da importância, por exemplo, para os contextos de um espaço sustentável, aqui no Ceará, numa pesquisa que eu participei na universidade, exatamente no contexto da escassez hídrica, né? Como vocês sabem, aqui no estado do Ceará, a gente tem um período mais anômalo nas questões relacionadas à precipitação pluviométrica, as questões de semiaridez, no caso. E aí a gente participou de processos de reuso, né, de água e também como gerar economia a partir desse reuso da água que saía do banho, que saía da pia, a partir de minhocar, que seria espécie de composteiras, mas com a finalidade de produção de humus a partir da
da minhoca, né? E aí isso foi lá em Massapé, uma comunidade lá em Massapé, que é no município, é um município aqui do estado do Ceará, na região mais norte do estado, bem crítico em relação à escassez hídrica. E lá a gente presenciou, né, todos esses relatos, essas experiências vividas pelos agricultores, pelos produtores rurais, em relação ao como utilizar-se, né, da água, como utilizar-se do reuso da água para poder estar aí contribuindo para o meio ambiente, para a sustentabilidade. E isso acontece tanto no campo, deve acontecer tanto no campo da cidade, né, tanto no espaço rural, independentemente. A sustentabilidade, inclusive, eu estava na escola há pouco tempo falando exatamente sobre sustentabilidade na minha aula sobre unidade de conservação da natureza. E aí eu falando para os jovens é dessa necessidade da gente entender que as gerações de hoje elas têm acesso, né, nós hoje temos acesso a recursos que poderão não ser mais vistos e não poderão estar mais ao acesso das gerações futuras. Então, uma simples lavagem de roupa, como foi trabalhado aqui pela professora Sandra Lopes, assim como a utilização de um reuso de uma água a partir do banho, da pia, faz toda a diferença, principalmente quando esses espaços já possuem limitações ambientais bem críticas, né? Então, o contexto da educação ambiental, o contexto da sustentabilidade, eu encaro hoje como desafios, né? Eu encaro hoje como desafios para o século. E aí onde surge, professora Sandra e professora doutora Dinamara Machado, a necessidade de se disseminar no nosso meio os objetivos para o desenvolvimento sustentável, né? Eis aí a necessidade de se trabalhar isso não só na educação formal, mas também na educação não formal e informal. Isso precisa estar disseminado no nosso meio, com práticas simples, com práticas mais modernas, mais sofisticadas. Não importa como vai ser feito, o importante é a parte de cada um ser feita, garantindo aí para gerações futuras, bem como para a nossa também. Podemos ser a geração impactada, né? Mas também garantir para gerações futuras a oportunidade, né, de conhecer o que conhece hoje, de desfrutar da natureza, do meio ambiente, aquilo que nós desfrutamos hoje. Então, eu acho que fica aí essa contribuição de que, independentemente do espaço em que a gente esteja, a necessidade de se pensar sustentabilidade é a mesma necessidade do ato até mesmo de tomar banho, de comer. É vital, tá certo? É vital para cada um de nós, seres humanos. Por isso, eu acredito que o termo e as questões que envolvam a sustentabilidade é hoje os maiores desafios e também perspectivas para o meio ambiente, para as questões ambientais, professora. Que bom, André. O André chegou, caiu, voltou, mas o importante é que ele está antenado na ideia do que nós estamos discutindo. Educa Brasil produzindo conhecimento, hoje com 2 convidados especiais, professora Sandra, diretamente aqui de Curitiba, e o André lá do Ceará. Vejam como as falas do André e da Sandra tiveram uma convergência. A Sandra disse o seguinte: quando as questões ambientais, que não são mais tendência, começarem a gerar renda, essa geração de renda vai fazer com que pessoas queiram que isso seja replicado, que isso continue acontecendo. E o André vem e mostra um exemplo de reutilização de água em que as pessoas começaram a ter renda a partir de minhocários. Então, para você que está no Educa Brasil produzindo conhecimento, que é jovem, né, ou que é um pai, ou que você está perto de uma prefeitura, de uma secretaria de urbanismo, é pensar que pequenas práticas podem ter transformação e um impacto não só na sua cidade, mas também um impacto local. Porque, veja, eu posso ter uma região, mesmo ainda mais hoje que nós temos a crise hídrica, mas eu posso, a partir de uma reutilização da água, fazer uma renda, ou seja, ter um rendimento para essas famílias a partir de um projeto que pode ser estabelecido. Como também lembrou a Sandra, aqui a professora Sandra, a questão das pessoas que trabalham com fazem a coleta, né, de reciclável.
Então, são formas de renda que surgiram na sociedade moderna e que nós precisamos de políticas públicas para o estabelecimento dessas novas mudanças. E uma mudança que nós precisamos cuidar das gerações sem nome. André, eu não sei se você está aí e consegue responder, mas a Sandra colocou um momento glossário, que eu quero que ela lembre do momento glossário dela e que em seguida você faça também o seu momento glossário. Que conceito nós precisamos aprender? Pronto, começa aqui com a professora Sandra, eu já posso vir? Pode falar o seu, porque daí a Sandra recorda dela. Maravilha. Maravilha, então. Eu acho que hoje, nosso momento glossário, aí eu trago a palavra resiliência, sabe, professora Dinamara e professora Sandra? A palavra resiliência é esse adaptar-se às dificuldades, adaptar-se ao meio e a todas as adversidades que neles existem. Então, hoje, a gente precisa, mais do que nunca, ser resilientes. Resilientes diante de todo um processo que nós passamos aí, estamos passando ainda, isolamento social, mas também sermos resilientes, assim como a natureza é resiliente, assim como a natureza ela vai se transformando, nós também precisamos nos transformar como natureza também. Então, eu acho que a palavra resiliência, ela traz para a gente essa possibilidade muito grande de pensarmos em mudança, em transformação, em adaptação. Mudança de atos, transformações de nossos atos e adaptar-se, de que não há outra casa a não ser a nossa casa mãe, terra, né? Então, ser sustentável, ser resiliente, é garantir, acredito, que possa garantir que outras gerações tenham esse contato também de resiliência, né? Não aprender com as dificuldades que serão colocadas por impactos, por consequências de impactos, mas aprender a conviver a cada dia com o simples e o pouco que ela pode nos ofertar e também com o muito que ela tem contribuído para manter aqui a humanidade e a vida no nosso planeta. Então, acho que resiliência é a palavra que, para mim, representa muito, e eu acho que outros também se encontram nela, nesse sentido de adaptar-se às dificuldades e às adversidades. Professor André, tem uma questão também que envolve a questão da resiliência com o meio ambiente, que é assim, será que realmente nós precisamos de todos esses recursos, né, professora Sandra? Será que nós precisamos de tudo isso ou é modismo? Será que nós não conseguimos ficar sem isso ou sem aquilo? Eu fico pensando, nós temos que atualizar o celular, temos que atualizar o celular. Será que realmente nós precisamos atualizar o nosso celular ano a ano? Nós não temos esse poder de flexibilidade. Não, eu vou ficar 2, 3 anos com o mesmo celular, porque eu estou pensando na Mãe Terra. Porque ao comprarmos um novo celular, quantos componentes e o que nós estamos mexendo com o meio ambiente? Até porque o descarte de eletrônicos ainda não é uma questão bem estruturada em vários locais do mundo. Bom, isso é uma pergunta para já, né? Eu deixei aqui no ar. Agora eu quero que a professora Sandra relembre no nosso momento glossário qual foi a sua palavra. Então, maravilhoso a resiliência, que tem tudo a ver com o que eu havia escolhido de palavra para o glossário, socioambientalismo. E o que é, então, socioambientalismo? Ele é justamente um conceito contra o consumismo e a degradação ambiental. E tem o intuito de promover ações e práticas que interajam nas dimensões sociais e ambientais. Isso nada mais é do que o desenvolvimento sustentável. Veja que as práticas que o socioambientalismo, né, propõe é justamente isso, fazer com que a gente consuma menos, exatamente como a professora doutora Dinamara acabou de falar. Será que eu preciso de tudo que eu compro? Será que eu preciso consumir tanto quanto estou consumindo? Será que esse consumo tem uma implicação na degradação ambiental? Será que as minhas práticas e ações ambientais estão dentro das conformidades que a nossa Mãe Terra precisa? Bem lembrado pelo professor André, que nós só temos uma casa, e é essa. E, inclusive, será o tema
do Dia do Meio Ambiente, né, deste ano, a Mãe Terra, nossa casa. É justamente isso. Então, quando eu falo em socioambientalismo, não é ser um eco chato, não é abraçar a árvore, não é se preocupar com coisas que às vezes é tão fora da nossa realidade e tão fora do nosso convívio, é justamente nos preocuparmos com ações ambientais e sociais, que tenha um respaldo e tenha o que agregue alguma coisa na sociedade. Porque não tem como trabalhar com coisas segmentadas. O mundo não é feito de caixinhas, de segmentos. Uma área está ligada à outra e uma ação do indivíduo, do homem, antrópica, que a gente diz ação antrópica, ela está ligada a outra ação que tem o quê? Uma reação, que pode ter um impacto positivo, como pode ter um impacto negativo. Então, dentro desta palavra socioambientalismo, que eu acho assim bastante rica e que tem tudo a ver com o desenvolvimento sustentável e que agrega inclusive todos os ODS, né? Porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi proposto pela ONU até para que seja almejado e alcançados até 2030, chamada Agenda 2030, é justamente essa preocupação em concretizar essas ações para que esses 17 objetivos sejam minimamente implementadas. Uma delas é justamente a geração e propor geração de energia limpa. A outra é água potável para todos com qualidade. Olha que desafio isso, gente, imenso, né? Não poluir os mares e assim por diante. E aí fala sobre empoderamento das meninas e das mulheres, fala sobre a educação ambiental de qualidade ou a educação geral focada no ambiental com qualidade, que todo esse tempo que eu estou na área ambiental, entro numa área de gestão, entro na área de perícia, entro na área de ESG, entro em área de volto na educação ambiental. O princípio de todo e qualquer prática ambiental, ela está embasada na educação ambiental, nas ações de cada indivíduo, na mudança de comportamento de cada indivíduo. É muito legal quando a gente fala sobre meio ambiente e sociedade. Então eu fico com essa palavra, professora Dinamara, socioambientalismo. Professora sem áudio. Bom, hoje nós ficamos aqui no Educa Brasil produzindo conhecimento com duas palavras, né? O socioambientalismo e a resiliência. Porque a nossa temática no Educa Brasil hoje é perspectivas e desafios, né, na temática ambiental na atualidade. Bom, os participantes do Educa Brasil, Sandra e André Facundo. E os dois já estão aqui comprometidos em fazermos um novo programa para discutir. Vamos discutir práticas ambientais que precisam ser compartilhadas, né? Eu fiquei muito interessada, Sandra, você também deve ter ficado, essa prática realizada aí no Ceará, né? De reutilização de água em minhocários e geração de renda. Nós precisamos, o jovem que está escutando o Educa Brasil, que participa do Educa Brasil, esse pai, esta mãe, né? Esse empreendedor social, esse empreendedor ambiental, esse prefeito que tem contato com o Educa Brasil precisa conhecer estas ações que vão gerar renda, mas também vão ter um cuidado com o meio ambiente. E lembrando, o meio ambiente não é lá a Amazônia, o meio ambiente é dentro da sua casa, a preservação e o desafio começa dentro da sua casa. Sandra e André, nós vamos para os momentos finais do Educa Brasil. Passou rápido, né? Você que está assistindo o Educa Brasil, muito rápido, né? Você que está assistindo o Educa Brasil, saiba que você pode se inscrever e ter um certificado do Educa Brasil. E assim você melhora o seu currículo.
Então, você assiste o Educa Brasil, se inscreve, porque é um projeto de extensão, e aí, então, você vai ter um certificado. Procura lá www.uninter.com/extensão e você vai ter um certificado. Com isso, você melhora o seu currículo. Sandra e André, vamos fazer as considerações finais, porque nós estamos próximos do encerramento. Por favor. Quer começar, professor André? Posso sim. Posso começar aí mais uma vez, como eu pedi desculpas, né, essa dificuldade do acesso lá na escola, mas deu tudo certo. E obrigado já, professora, já falando aí do próximo convite. Sim, vou apresentar para todo mundo aí uma prática desenvolvida na disciplina exatamente de geografia ambiental aqui na universidade, né, e a gente teve esse momento. Além de lá, estivemos em outros espaços, com outras perspectivas também de educação ambiental, de sustentabilidade, de empreendedorismo social. Isso a gente chama de tecnologias sociais para a convivência com o semiárido, né? Olha só que interessante, a convivência, a resiliência, o adaptar-se às dificuldades, mas produzir meios com que o ser humano está crescendo nos espaços onde ele vive, nos espaços onde ele se identifica. Falar de meio ambiente também é falar de identidades, né, professora Sandra? É falar da identidade, das subjetividades de cada um com aquele espaço. Então, por que não falar de desenvolvimento no lugar, um desenvolvimento local e regional? Então, a gente vai trazer aí, professora, já ficou o convite aberto, mas os materiais vamos preparar para mostrar aí para o pessoal, sim, do Educa Brasil. E no mais, agradeço aí a todos vocês, já deixo aqui o meu muito boa noite para cada um e para cada uma. É uma grande satisfação poder estar participando dos eventos promovidos pela Escola Superior de Educação e sigo sempre com disposição, sigo sempre à disposição, na verdade, para todos os eventos que assim a gente for falar de educação ambiental. Então, professora Dinamara Machado, muitíssimo obrigado aí pelo convite, muitíssimo obrigado também por estar participando desse momento de diálogo com a ilustre professora doutora Sandra Lopes. É sempre muito gratificante poder estar ao lado de pessoas aí maravilhosas, contribuindo para a educação desse país, contribuindo para que nós possamos ter sempre análises críticas e reflexivas sobre a nossa sociedade, sobre a nossa contemporaneidade. Professora Sandra, é com a senhora. Muito obrigada. Obrigada, professor. Isso mesmo. Primeiramente, agradecer, que é um prazer imenso em participar desse programa. E uma correção pequenininha, eu sou mestre e sou ainda não doutora, eu sou doutoranda por enquanto. Então, eu sou mestre na área de gestão ambiental. Mas o que eu deixo de consideração final é o seguinte: nada no mundo, nessa terra, é compartimentalizado. Então, nada é separado, nada anda sozinho. Então, todas as ações, as práticas, as comunidades, seja ela comunidade maior ou menor, elas precisam e devem estar inteiradas uma com a outra, né? Nada de compartimentalizar, porque realmente a área de meio ambiente e educação, ela tem uma correlação com todas as outras áreas. Não tem como tratar de meio ambiente sozinho. Precisa da parte social, precisa da parte econômica, precisa da educação e precisa que a sociedade esteja comprometida. Então, as considerações exatamente sobre isso. Mudança de comportamento. Para que a mudança venha, em primeiro lugar, as pessoas, os indivíduos, precisam ser sensibilizados. Ninguém muda ou adere a um novo formato de vida se não se sensibilizar antes. Depois é que ela muda o seu comportamento, né? A respeito, no caso de meio ambiente, ações e práticas ambientais. Tá? Então, a busca pelo conhecimento, a nossa instituição oferece cursos belíssimos e maravilhosos, com muito conhecimento, né? E a busca por ele é constante.
Não é porque tem uma graduação que já vai ficar satisfeito. Procure uma especialização, um curso de extensão, um mestrado, uma especialização. Vai atrás do conhecimento, porque só assim a gente consegue compartilhar muito melhor dentro da sua sociedade, na sua comunidade e também dentro de um país, né? E hoje em dia não tem mais fronteiras. Quem é daqui, com essa nossa tecnologia super boa de internet e tal, não existe mais cidade ou local que está isolado. A gente está aqui nesse hemisfério, de repente está falando com gente do outro hemisfério ou de outro continente, né? Então, dentro da área da educação, essa busca de conhecimento é sem fronteiras. Então, as perspectivas realmente ambientais, educacionais, ela tem que ser buscada e alcançada. E quero agradecer a professora Dinamara, né? Obrigada pelo convite e pelo espaço. Imagina, professora Sandra, é uma honra. O Educa Brasil é assim, ele é feito de profissionais que têm uma história, de profissionais que sabem o seu lugar na sociedade, que vem aqui num programa que é exibido multiplataformas. Não, olha, não tem desafio. O professor hoje, André Facundo, começou o programa por questões dentro do espaço onde ele estava na escola no Ceará, não deu certo, foi para lá, para dentro do seu carro para fazer o programa, porque você, no Educa Brasil, é o principal personagem, né? Nós estamos aqui para quê? Para que você se empodere, para que você descortine, né? Abra aí. Veja que existem novas possibilidades. A professora Sandra, com a sua experiência de mais de 20 anos trabalhando gestão ambiental, disse muito claramente: fazer gestão ambiental começa dentro da nossa casa. Né? Existem políticas maravilhosas no papel, mas nós precisamos efetivar as políticas públicas. Então, eu tenho o meu agradecimento à professora Sandra, que tem uma carreira brilhante, que agora está fazendo doutorado, ao professor André Facundo, que agora está aí terminando o mestrado, mas principalmente são profissionais que acreditaram na formação, uma formação para a transformação. Fica o meu agradecimento ao professor André Facundo e à professora Sandra. E no Educa Brasil de hoje, discutimos perspectivas e desafios da questão ambiental na atualidade. Eu me despeço e agradeço por você ter dedicado um pouco da sua vida para estar junto comigo e com os meus convidados no Educa Brasil. Até breve, até o próximo programa. Tchau, tchau.